Opa, tudo bem? Como você está? Seja muito bem-vindo. Estamos aqui hoje para a gente poder continuar com o nosso projeto da leitura bíblica. Estou um pouquinho com a garganta ruim, um pouquinho gripado, mas sem nenhum problema. Vamos continuar com o nosso propósito, que é o mais importante, que é a palavra do Senhor. Escutar aquilo que Deus tem para falar conosco. E hoje nós vamos continuar no segundo livro de Crônicas. Nós vamos ler hoje segundo Crônicas do capítulo 6, ok? Até o capítulo 9. Então vamos abrir a nossa Bíblia aí, pois a palavra de hoje, cara, o capítulo 6 e o capítulo 7 aqui são capítulos maravilhosos, tem muitas coisas para nos ensinar. Então vale a pena a gente prestar bastante atenção para você entender as coisas que Deus tem para falar conosco no dia de hoje. Vamos iniciar aqui em segundo Crônicas, capítulo 6. Então Salomão disse: Javé escolheu habitar a nuvem escura. Eu construí para ti uma casa sublime, uma casa onde habitarás para sempre. Só lembrando aqui, trazendo o contexto dessa leitura, perdão, só trazendo o contexto dessa leitura, Salomão ele criou o templo de Deus para que a Arca da Aliança pudesse ficar num lugar mais adequado. A gente lembra aí que os outros reis costumavam colocar a Arca da Aliança debaixo ali de algumas tendas. Não que isso seja ruim, mas Salomão, através ali da vontade de Deus, decidiu colocar ela num lugar mais bonito, mais organizado, um lugar onde Deus merecia. Mesmo a gente sabendo aí que nenhuma construção é capaz de habitar o nosso Deus pela sua grandeza, pela sua soberania, mas Salomão aí através da vontade de Deus constrói ali um templo para que as pessoas possam ir visitar, possam adorar e cultuar o nome de Deus naquele lugar e também para habitar a Arca da Aliança, ok? O rei se voltou e abençoou toda a Assembleia de Israel, enquanto todos permaneciam de pé. O rei Salomão disse então, o rei disse então: Seja bendito, Javé, o Deus de Israel, que realizou com a mão o que a sua boca havia prometido ao meu pai, Davi. Deus cumpre com as suas palavras. Desde o dia em que tirei o meu povo do Egito, não escolhi nenhuma cidade dentre todas as tribos de Israel, a fim de construir aí um templo para o meu nome, como também não escolhi um homem para ser chefe do meu povo Israel. Mas escolhi Jerusalém para ir fazer morar o meu nome. Escolhi Davi para ser o chefe do meu povo Israel. O meu pai Davi queria construir um templo para o nome de Javé, o Deus de Israel. Javé, porém, disse ao meu pai Davi: Você está querendo construir um templo para o meu nome, e faz muito bem querendo isso. Contudo, não é você quem vai construir o templo, mas o seu filho, saído de suas entranhas. Ele é quem vai construir o templo para o meu nome. Então Davi ali aparece, Deus aparece para Davi e fala com ele que não vai ser Davi quem vai construir o templo, que a causa que ele queria era muito boa, porém quem vai construir o templo para Deus vai ser Salomão, o seu filho. E Javé realizou a promessa que havia feito. Eu gostei muito desse versículo, pois ele nos mostra para a gente que Deus cumpre com as suas palavras. Algumas pessoas podem olhar para esse versículo e ter talvez aí duas conclusões. A primeira conclusão, que é a conclusão boa, que quando Deus cumpre com as suas promessas, a gente está dizendo aí que Deus está cumprindo com aquilo de bom que Ele quer fazer, pois nós não podemos esquecer que nós temos um Deus justo e que nos ama bastante. Então a gente sabe que as promessas de Deus são as promessas maiores do que a nossa. A vontade de Deus são coisas muito maiores e muito melhores do que aquilo que a gente imagina. Então a gente sabe aí, aqueles que servem ao Senhor, aqueles que servem a Deus, que buscam os caminhos do Pai, a gente sabe que as promessas que Deus vai cumprir, mesmo a gente não entendendo todas as vezes, mas são promessas que são muito melhores do que aquelas que a gente imagina. Só que também tem um segundo tipo de pessoa, que é aquelas pessoas que ficam com medo, ficam com receio, pois talvez elas saibam que Deus aí vai cumprir as suas promessas, só que elas ainda não se arrependeram verdadeiramente. E aí
elas ficam naquele receio, ficam naquele medo. Poxa, se Deus, que é o Criador de todas as coisas, é o Deus soberano, ele vai cumprir com as suas promessas, cara, eu aqui no meu pecado, eu afundado no meu pecado, eu vou aí, infelizmente, vou ficar longe de Deus e vou fazer morada no inferno. Então é muito importante a gente entender os dois tipos de pessoas, né? Tanto as pessoas que estão aí, que não escutam as promessas de Deus, não querem dar ouvido para Deus e preferem viver no pecado, tanto as pessoas que buscam o caminho do Pai, a gente tem que entender, cara, que Deus vai cumprir com as tuas promessas. Então, quando Jesus voltar, ele vai sim salvar aqueles que amam a ele sobre todas as coisas e cumprem com os seus mandamentos. E, infelizmente, aquelas pessoas que não cumpriram aquilo que Deus pediu, aquilo que Jesus ordenou, elas vão queimar no fogo do inferno. Então é sempre muito importante todos nós, todas as pessoas, sempre se voltarem para o Pai. Independente aí de como está a sua vida, se você tem praticado as coisas de Deus, ou se você tem virado as costas para Deus, cara, não importa. Não importa. O arrependimento é diário. O arrependimento é todos os dias. A oração, a súplica para Deus é todos os dias. Não basta uma vez só e pronto, acabou. É todos os dias sem cansar. Porque Deus não se cansa da gente. Deus nos dá cada dia uma nova oportunidade de estar vivo. Então é motivo de glorificar, louvar e honrar o nome de Deus. E se arrepender, rasgar o nosso coração e voltar para os braços do Pai. Pois Ele vai cumprir com as suas promessas. Então é importante a gente sempre permanecer fiel ao nosso Deus todos os dias sem cansar. E Javé realizou a promessa que havia feito. Eu sucedi ao meu pai Davi e subiu ao trono de Israel, como Javé havia prometido, e construiu o templo para o nome de Javé, o Deus de Israel. Nele introduzi a arca, onde se acha a aliança que Javé fez com os israelitas. Salomão ficou em pé diante do altar de Javé, na presença de toda a Assembleia de Israel, e estendeu as mãos. Salomão tinha mandado fazer, no meio do pátio do templo, um estrado de bronze, com 2,5 metros de largura e 1,5 metro de altura. Subiu ao estrado e ajoelhou-se diante de toda a Assembleia de Israel. Estendeu as mãos para o céu e disse: Javé, Deus de Israel, não existe nenhum outro Deus como tu, nem lá no alto do céu, nem aqui embaixo na terra. Tu és fiel à aliança e ao amor para com os teus servos, que caminham de todo o coração diante de ti. Olha que fala maravilhosa de Salomão. Primeiro ele reconhece que nós temos um Deus todo-poderoso, que não existe nenhum outro Deus, nenhuma outra pessoa, nenhum outra ideologia que é do mesmo tamanho de Deus. Não existe outro Deus a não ser o Deus que está lá no alto do céu, Deus que está lá soberano sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas. A gente tem que entender que nós temos um Deus grandiosíssimo, cara. E ele acrescenta, né? Tu és fiel à aliança, ou seja, Deus é fiel com a aliança que ele fez com os homens. E Deus, ele vai cumprir com as suas promessas. Deus, ele vai amar os seus filhos sempre. E ele pede para os filhos arrependimento. E Deus, ele é fiel com essa aliança. Nós não podemos esquecer isso. E é importante nós permanecermos fiel com Deus também. E ao amor para com os teus servos que caminham de todo o coração diante de ti. Então é muito importante a gente caminhar aí com todo o coração para Deus, pois ele é fiel conosco. Devemos ser fiel com Deus também. Cumpriste a promessa que havias feito ao teu servo Davi, meu pai, e o que prometeste com a boca, hoje realizaste com a mão. Agora, Javé, Deus de Israel, mantenha esta promessa que fizeste ao teu servo Davi, meu pai. Nunca faltará para você, diante de mim, um descendente no trono de Israel, contanto que seus filhos saibam comportar-se de acordo com a minha lei, assim como você se comportou diante de mim. Portanto, Javé, Deus de Israel, confirma agora a promessa que fizeste ao teu servo Davi. É possível Deus habitar com os homens na terra? Se o céu e o mais alto do céu não podem o conter, muito menos este templo que construí. Atende a oração e a súplica do teu servo, Javé, meu Deus. Ouve o clamor e a prece que teu servo faz diante de ti. Que os teus olhos
fiquem abertos dias e noites sobre este templo, sobre este lugar onde prometeste que o teu nome habitaria. Ouve a prece que o teu servo fará neste lugar. Então a gente viu aqui que Deus realizou aquilo que ele prometia. Ele cumpriu com a tua palavra de fazer o templo ali através de Salomão. Então a gente entende aí que Deus não é homem para mentir. Deus não é um ser humano para poder criar falsas promessas. Ele cumpre com aquilo que ele promete. Ouve as súplicas do teu servo e do teu povo, Israel, quando rezarem neste lugar. Escuta da tua morada no céu. Ouve e perdoa. Olhe para você ver a súplica que Salomão faz por todas as pessoas. Ele suplica para Deus, ou seja, ele pede ali misericórdia. Ele pede a graça de Deus, pois sem Deus nós não somos nada. Ouve as súplicas do teu servo e do teu povo, Israel, quando rezarem neste lugar. Escuta da tua morada no céu. Ou seja, ele pede para Deus, de lá dos altos dos céus, ouvir as nossas orações com muita misericórdia. Ouvir e perdoar. Quando alguém pecar contra o seu próximo, e porque lhe foi exigido um juramento imprecatório, vier jurar diante do teu altar neste templo, ouve do céu e age. Julga os teus servos, condena o culpado, dando-lhe o que merece, e absolve o inocente, tratando-o conforme a justiça dele. Quando o teu povo Israel, por ter pecado contra ti, for derrotado pelo inimigo, se ele se converter, confessar o teu nome, rezar e suplicar a ti neste templo, ouve do céu, perdoa o pecado do teu povo Israel, e faze que ele volte para a terra que deste aos seus antepassados. Quando o céu se fechar e não houver chuva, por terem pecado contra ti, se eles rezarem neste lugar, se confessarem o teu nome e se arrependerem do próprio pecado, porque os afligiste, ouve do céu, perdoa o pecado de teus servos e do teu povo Israel, mostrando-lhe o bom caminho que devem seguir, e rega com a chuva a terra que deste como herança ao teu povo. Ou seja, é muito importante se arrepender verdadeiramente das suas faltas. Quando o país sofrer fome, peste, mela e ferrugem, quando vierem gafanhotos e pulgões, quando o inimigo deste povo cercar alguma de suas cidades, quando houver qualquer calamidade ou epidemia, seja qual for a oração ou súplica de um indivíduo ou de todo o teu povo Israel, se sentirem remorso de consciência e dor e erguerem as mãos para este templo, ouve do céu onde moras, perdoa e paga conforme o comportamento de cada um, pois conheces o coração. És o único que conhece o coração dos homens. Ou seja, cada um vai pagar pelo aquilo que fez. Cada um vai colher aquilo que plantou. Seja aí um plantio bom, onde você vai colher bons frutos, ou seja aí também uma colheita ruim, onde você vai colher frutos ruins. Então, a gente sabe que Deus é um Deus justo. E ele vai perdoar e cada um vai pagar conforme o comportamento de cada um. Pois Deus, ele conhece o nosso coração. Ele sabe como é o teu coração. Não adianta também vir aqui falar com você sobre Deus e quando terminar o vídeo, ou quando eu estiver fazendo as minhas outras coisas do dia, eu não me conectar com Deus verdadeiramente. Pois ele sabe do meu coração. Ele conhece e ele vai me julgar conforme o meu coração e conforme as minhas atitudes. Desse modo, te respeitarão e seguirão os teus caminhos em todos os dias que viverem sobre a terra que deste aos nossos antepassados. O estrangeiro, que não pertence ao teu povo Israel, se também ele vier de uma terra distante por causa da grandeza do teu nome, da tua mão forte e do teu braço estendido, se ele vier orar neste templo, ouve do céu onde moras. Atende todos os pedidos do estrangeiro. Assim, todos os povos da terra reconhecerão o teu nome e temerão a ti, como faz o teu povo Israel. Eles saberão que o teu nome é invocado neste templo que eu construí. Se o teu povo sair para guerrear contra os inimigos, e se no caminho em que o mandares ele rezar para ti, voltado para a cidade que escolheste para o templo que construí para o teu nome, ouve do céu a sua oração, a súplica, e faze justiça para ele.
quando pecarem contra ti, pois não há ninguém que não peque, e tu ficares irritados contra ele, entregando-os ao inimigo, e então eles forem levados como cativo pelos vencedores para uma terra distante ou próxima, se eles caírem em si, se eles caírem em si na terra para onde tiverem sido levados, se arrependerem e suplicarem na terra do seu exílio, dizendo: pecamos, agimos mal e nos pervertemos, se eles se voltarem para ti de todo o coração e toda a alma, na terra do seu exílio, para onde tiverem sido deportados, e se rezarem voltados para a terra que deste aos seus antepassados, para a cidade que escolheste e para o templo que construí ao teu nome, ouve do céu onde moras, ouve a sua oração e súplica, fazendo justiça para eles. Perdoa ao teu povo que pecou contra ti. Rapaz, essa súplica de Salomão é simplesmente assim perfeita. Eu achei sensacional, cara. Para mim é um dos melhores esse capítulo 6 e 7 para mim são os dois melhores aqui até agora, né? Porque ainda falta bastante do segundo livro de Crônicas. A gente vê aqui uma súplica de Salomão. Ele fala com Deus, né? Quando o povo pecar contra ti, infelizmente, ele até fala, né? Pois não há ninguém que não peque. Então nós temos que entender que nós somos seres pecadores. Mas quando pecarmos contra Deus e a gente cair aí na real, ele fala também, se eles caírem em si, na terra para onde tiverem sido levados, ou seja, se nós falar assim, poxa, errei, cara, infelizmente eu pequei para Deus, e aí a gente voltar, olha para você ver, se eles se voltarem para ti de todo o coração e de toda a alma, pode ter certeza, cara, que Deus está ouvindo a sua súplica. Pois, Salomão fala, ouve do céu onde moras, ouve a sua oração e súplica, fazendo justiça para eles. Ou seja, Deus escuta a sua oração. Deus escuta a sua oração de arrependimento. Basta você orar. Ore e se arrependa e mude as suas atitudes. Porque Deus, ele escuta as suas atitudes. Ele escuta as suas orações. Perdoa o teu povo Eita, perdoa ao teu povo que pecou contra ti. Então Deus, ele escuta, ele perdoa e ele quer, cara, te amar verdadeiramente. Ame ao Senhor verdadeiramente também. Volte para os braços do Pai. Agora, meu Deus, que os teus olhos estejam abertos e os teus ouvidos fiquem atentos para as súplicas que forem feitas neste lugar. E agora, levanta-te, Javé, Deus, e vem para o teu repouso com a tua poderosa arca e os teus sacerdotes. Javé, Deus, se revistam de gala e os teus fiéis exultem de alegria. Javé, Deus, não te afastes do teu ungido. Lembra do amor do teu servo, Davi. Então assim a gente finaliza o capítulo 6 e nós vamos já começar o capítulo 7. Eu vou só dar uma pausa aqui porque eu acho que ligaram a televisão e pode estar ecoando aqui no vídeo. Então, deixa eu só fechar a janela aqui pra gente poder continuar, tá bom? Pera aí, só um segundinho. Pronto, agora sim. Agora estamos aqui de volta. Fechei ali a janela para não poder dar muito eco do barulho da TV. Mas vamos agora iniciar no capítulo 7. Logo que Salomão terminou a sua oração, desceu fogo do céu e queimou o holocausto e sacrifícios, e a glória de Javé encheu o templo. Os sacerdotes não puderam entrar, porque a glória de Javé enchia o templo de Javé. Vendo o fogo descer e a glória de Javé repousar sobre o templo, todos os israelitas se prostraram, levando o rosto até o calçamento do chão, adorando e louvando a Javé, porque ele é bom, porque o seu amor é para sempre. Cara, esse fogo descendo do céu e as pessoas ali vendo a glória de Javé, cara, a glória de Javé pelo ali todo o templo, cara, a gente percebe ali que é a resposta de Deus às súplicas de Davi. Então Deus, como a gente já falou aqui, Deus ele escuta as nossas orações. Então olha para você ver a magnitude, a gente não consegue nem dimensionar a grandeza de Deus, mas ele faz ali questão, cara, de descer fogo do céu, esse fogo abrasador que é o fogo do Espírito Santo de Deus, e ele enche todas as pessoas, enche o templo ali com a sua glória e com a sua majestade.
Então só mostra aí que Deus escuta as nossas orações. E ele vai falar com Salomão aqui coisas maravilhosas. Vale a pena prestar atenção. O rei e todo o povo ofereceram sacrifícios diante de Javé. O rei Salomão ofereceu em sacrifício 22.000 boi e 120.000 ovelhas. Foi assim que o rei e todo o povo inauguraram o templo de Deus. Os sacerdotes executavam suas funções e os levitas celebravam a Javé com os instrumentos musicais feitos pelo rei Davi para acompanhar os cânticos de Javé, porque o seu amor é para sempre. Ou seja, o amor de Deus nunca acaba. O amor de Deus é para sempre. Eram eles que executavam os louvores, compostos por Davi. Ao lado deles, sacerdotes tocavam trombetas e todo Israel permanecia de pé. Salomão consagrou o interior do pátio que fica diante do templo de Javé. Aí, ofereceu holocaustos e a gordura dos sacrifícios de comunhão, porque o altar de bronze que Salomão tinha feito era muito pequeno para conter os holocaustos, a oblação e a gordura dos sacrifícios de comunhão. Nessa ocasião, Salomão celebrou a festa. E todo Israel com ele, durante 7 dias, havia uma grande assembleia, desde a entrada de Emate até a torrente do Egito. No 8º dia, fizeram uma reunião solene. A inauguração do altar tinha durado 7 dias. No dia 23 do 7º mês, o povo retornou para casa. Todos voltaram com um coração alegre e feliz por causa de tudo de bom que Javé tinha feito a Davi, a Salomão e ao seu povo Israel. Para você ver, todo mundo voltou ali depois muito feliz, depois de se encontrar verdadeiramente com Deus. Então, é esse Deus magnífico, é o Deus que nos traz vida, que nos traz alegria. Salomão acabou de construir o templo de Javé, o palácio real e tudo o que pretendia fazer para o templo de Javé e para o palácio. Então, Javé lhe apareceu de noite, aqui é onde Deus vai falar com Salomão, e lhe disse: ouvi a sua oração. Olha para você ver, não estou falando da minha boca, mas Deus está falando, cara. Deus nos mostra que Ele escuta a nossa oração. Então vamos orar, cara. Vamos orar. Ouvi a sua oração e escolher este lugar para mim como a casa dos sacrifícios. Quando eu fechar o céu e não cair chuva, quando eu ordenar aos gafanhotos que devorem o país, quando eu mandar a peste contra o meu povo, se o meu povo, sobre quem foi invocado o meu nome, se humilhar, suplicando e buscando a minha presença, e se arrepender do seu mau comportamento, eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e curarei seu país. Ou seja, Deus pede conversão, cara. Conversão, abandonar o pecado e voltar para os braços do Pai. Porque se você se arrepender do mau comportamento, Deus vai ouvir do céu. É Ele quem está falando. É Ele quem está falando. Então escute a voz de Deus. Deus está falando com você. De agora em diante, meus olhos ficarão abertos e meus ouvidos estarão atentos à oração feita neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja para sempre neste lugar. Os meus olhos e o meu coração aí estarão para sempre. Quanto a você, se diante de mim você se comportar como seu pai Davi, agindo conforme tudo o que ordenei e observando os meus estatutos e normas, eu manterei firme para sempre o seu trono real, da maneira como eu me comprometi com seu pai Davi, quando lhe disse: nunca faltará alguém da sua família para governar Israel. Contudo, se você me abandonar e deixar de lado os meus estatutos e mandamentos que coloquei diante dos olhos de vocês para servir e prestar culto a outros deuses, então eu arrancarei vocês da terra que lhes dei, afastarei para longe de mim este templo que consagrei para o meu nome, e o farei objeto de riso e chacota entre todos os povos. Este templo tão sublime será motivo de espanto para todos os que por aí passarem. Eles dirão: por que Javé fez isso com essa terra e este templo? E responderão: foi porque abandonaram Javé, o Deus de seus antepassados, que os havia tirado da terra do Egito. Eles aderiram a outros deuses, prostrando-se diante deles e servindo-os.
Foi por isso que Javé, seu Deus, mandou sobre eles toda essa desgraça. Então, cara, a gente vê aqui que o templo de Deus, a igreja ali de Deus, é algo onde as pessoas se comunicam com o Senhor, onde as pessoas vão para louvar e agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito sobre a nossa vida. Então é um lugar ali, é um momento que você separa de você ter um encontro mais íntimo com Deus, porque a gente tem aí encontros íntimos com Deus todos os dias, né? E a igreja é um dos lugares onde nós precisamos ir para alimentar o nosso espírito, alimentar a nossa alma do amor de Deus. Então é muito importante o templo, a igreja do Senhor. E Ele nos fala, através das suas palavras, que se seguirmos aquilo que Ele quer, nós vamos ter muitas bênçãos, mas se abandonarmos e virarmos as costas para Deus, nós vamos colher os frutos da perdição. Então é muito importante a gente sempre salientar isso e nunca se esquecer das palavras do Senhor. Vamos aqui agora para o capítulo 8. Ao final de 20 anos, depois de ter construído o templo de Javé e o seu próprio palácio, Salomão reconstruiu também as cidades que Hirã lhe tinha dado e colocou israelitas para nelas habitarem. Depois, Salomão atacou Emate, de Soba, e a conquistou. Reformou também Tadmor, no deserto, e todas as cidades entre poços que tinham construído no país de Emate. Depois, reformou Bet-Oron superior e Bet-Oron inferior, cidades protegidas com muralhas, portas e trancas. Reformou também Baalate e todas as cidades entre poços pertencentes a Salomão, as cidades para guardar os carros e cavalos, e tudo quanto ele julgou necessário para construir em Jerusalém, no Líbano e nos países que lhe eram submissos. Então, Salomão ele vai exercendo a sua função como rei. Toda a população que restava dos heteus, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus, que não eram israelitas e tinham ficado depois deles no país, e que os israelitas não haviam consagrado ao extermínio, Salomão os recrutou para os trabalhos forçados até hoje. Salomão, porém, não utilizou como escravo para suas obras nenhum dos israelitas, pois estes serviam como soldados, eram chefes de seus oficiais, comandantes de seus carros e de sua cavalaria. Eram 250 os chefes dos inspetores do rei Salomão, encarregados de governar o povo. Salomão transferiu a filha do faraó da cidade de Davi para o palácio que tinha construído para ela, dizendo: mulher nenhuma pode morar no palácio de Davi, rei de Israel, porque foi consagrado pela presença da arca de Javé. Salomão oferecia holocaustos a Javé sobre o altar de Javé, que tinha construído diante do pátio. Observava o rito diário dos holocaustos e as prescrições de Moisés referente aos sábados, às luas novas e às 3 festas do ano, a festas dos pães sem fermento, a festas das semanas e a festa das tendas. Seguindo as normas do seu pai Davi, Salomão estabeleceu também as classes sacerdotais, cada uma em sua função, e os levitas em suas funções de cantar e oficiar na presença dos sacerdotes, conforme o ritual diário, e também os porteiros escalados para cada porta, pois era assim que tinha determinado Davi, homem de Deus. Ninguém se afastou das determinações que o rei tinha dado para os sacerdotes e levitas a respeito de todas as coisas, inclusive as relativas ao tesouro. Foi Salomão quem determinou todos os serviços, desde o dia em que lançou os alicerces do templo de Javé até o término das obras. Então a gente vê aqui que o autor do livro de Crônicas ele quer salientar a glória de Salomão, ou seja, ele quer mostrar ali, através das escritas, de que Salomão reinou e cumpriu com o seu poder, fazendo as coisas que Deus havia destinado para ele fazer. E Salomão também respeitou os lugares consagrados pelas observâncias religiosas, ou seja, Salomão buscou sempre preservar aquilo que era ordenado para Deus, para que não ficasse ali fazendo coisas erradas em lugar santo, em lugar do Senhor. Salomão foi até Azion-Gaber e Elate, lugares à beira-mar no país de Édom. Hirã mandou-lhe, através dos seus funcionários, navios e marinheiros, que foram com os funcionários de Salomão até Ofir, de onde trouxeram 15.000 quilos de ouro que entregaram ao rei Salomão.
Agora aqui pra gente finalizar, capítulo 9. Esse capítulo 9 aqui é bem interessante, cara. Presta atenção pra você ver. A história aqui, o contexto da história é bem legal. O bom é que no capítulo 9, já tô dando spoiler aí, né? A gente vai falar aqui sobre uma tentação que Salomão teve ali. E o bom é que vai contar aqui do início ao fim essa história pra gente. Quer ver, ó? A rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão e foi a Jerusalém para submeter o rei à prova por meio de enigmas. Ou seja, a rainha de Sabá ali ouviu dizer da sabedoria de Salomão e foi lá falar assim: será que esse cara é isso tudo mesmo que as pessoas estão falando? Deixa eu ir lá testar esse cara. Olha para você ver que bacana. Chegou com grandes riquezas, com camelos carregados de perfume, muito ouro e pedras preciosas. Apresentou-se a Salomão e lhe propôs tudo o que pensava. Salomão, porém, soube responder a todas as suas perguntas. Não houve nenhuma questão, por mais difícil, que o rei não pudesse resolver. Ou seja, Salomão mostrou-lhe a sabedoria que Deus deu para ele. Quando a rainha de Sabá viu a sabedoria de Salomão, o palácio que havia construído, as iguarias de sua mesa, os aposentos de seus oficiais, os alojamentos e uniformes de seus empregados, os copeiros com seus trajes e os holocaustos que ele oferecia no templo de Javé, ficou assombrada. Ela caiu na real, viu ali que Salomão realmente era um homem sábio. Então disse ao rei: é de fato verdade tudo o que ouvi na minha terra a respeito de você e de sua sabedoria. Eu não queria acreditar no que me diziam antes de vir para ver com os meus próprios olhos. O que me contaram não é nem a metade. A grandeza de sua sabedoria é muito maior do que tudo o que eu tinha ouvido. Mal ela sabia, né, que essa sabedoria que Salomão tinha era uma sabedoria que vinha de Deus. Era Deus quem havia dado essa sabedoria para Salomão. Então ele não tinha ali uma falsa sabedoria, onde as pessoas até acreditam que a sabedoria vem através dos estudos, das dedicações aí, da faculdade e tudo mais, nos mestrados, doutorados. Cara, não é isso. A sabedoria vem de Deus. Então Salomão nos mostra que a moça enxergou isso, que a sabedoria que ele tinha era porque Deus havia lhe concedido sabedoria. Vamos pedir para o Senhor sabedoria para fazer a vontade do Pai. Sua gente e seus servos é que são felizes, podem desfrutar continuamente de sua presença e aprender de sua sabedoria. Seja bendito Javé, o seu Deus, que foi benevolente e o colocou no trono como rei, em nome de Javé, seu Deus. Ou seja, é Deus quem concedeu sabedoria para Salomão, foi Deus quem deu o trono de Israel para Salomão. Então é Deus que nos dá as coisas, não podemos se esquecer disso. Javé ama Israel e deseja firmá-lo para sempre, e é por isso que ele o nomeou rei, a fim de que você exerça o direito e a justiça. Então a rainha de Sabá deu 4 toneladas de ouro ao rei, grandes quantidades de perfumes e de pedras preciosas. Nunca houve perfumes como esses que a rainha de Sabá trouxe para o rei Salomão. Os funcionários de Irã e Salomão que tinham trazido ouro de Ofir trouxeram também madeira de sândalos e pedras preciosas. Com o sândalo, Salomão fez escadarias para o templo de Javé e para o palácio real, e também cítaras e harpas para os cantores. Nunca se viu coisa igual na terra de Judá. Em troca, o rei Salomão ofereceu à rainha de Sabá tudo o que ela quis e pediu, superando o que ela mesma tinha trazido para o rei. Depois, a rainha de Sabá partiu e voltou com sua comitiva para sua terra. Ou seja, aquela que foi ali tentar Salomão, um enviado de Deus, um rei ali, que Deus ordenou com muita sabedoria, ela se surpreendeu, cara, e voltou aí para casa, voltou aí para sua região admirada com a sabedoria que Deus deu para Salomão. O ouro que Salomão recebia anualmente era de 23.300 quilos, sem contar o que recebia como tributo dos mercadores e do lucro dos comerciantes. Além disso, todos os reis da Arábia e todos os governadores do país também traziam ouro e prata para Salomão. O rei Salomão fez 200 escudos grandes de ouro batido, gastando 6,5 kg em cada escudo.
300 escudos pequenos de ouro batido, gastando em cada um deles 3 quilos de ouro, e os colocou no salão chamado Floresta do Líbano. O rei fez também um grande trono de marfim e o recobriu de ouro puro. O trono tinha 6 degraus e um estrado de ouro fixos no trono. Tinha braços de um lado e o outro do assento, com 2 leões em pé junto aos braços. 12 leões estavam colocados de cada lado dos 6 degraus. Nunca se havia feito coisa igual em nenhum outro reino. Se a gente se lembrar aqui, cara, Salomão foi o homem mais rico que pisou nessa terra. E por que ele foi o homem mais rico? É muito importante a gente se lembrar das histórias aqui que a gente já está lendo aqui sobre a vida de Salomão. Salomão, ali numa conversa com Deus, Deus vai falar com Salomão e pergunta para ele: Salomão, o que você deseja? E Salomão pede para Deus sabedoria. E Deus concede para ele muita sabedoria, fala assim, ó, como você não me pediu aí luxo, fama, coisas materiais, eu vou te dar a sabedoria que vem de mim, pois eu sou a sabedoria. E Deus concede sabedoria ali para Salomão agir segundo a vontade de Deus. E Deus acrescenta para ele: por você não ter me pedido essas coisas materiais, eu vou te conceder uma vida boa também na terra. Então Deus dá para Salomão, foi Deus quem deu. Olha para você ver, não foi Salomão que conquistou, foi Deus quem deu para Salomão a sabedoria e riquezas e as coisas aí materiais, vamos assim dizer, que Salomão precisava, mas porque ele tinha pedido sabedoria para Deus. Então é Deus quem deu tudo aquilo que Salomão tinha da riqueza, por ter sido o homem mais rico dessa terra, foi Deus quem deu para Salomão. Não podemos se esquecer disso. Todas as taças que o rei Salomão usava para beber eram de ouro e era também de ouro puro, toda a baixela do salão da floresta do Líbano, porque no tempo de Salomão a prata não tinha valor. De fato, o rei tinha uma frota de navios que ia a Tarsis com os funcionários de Irã. A cada 3 anos, os navios voltavam de Tarsis carregados de ouro, prata, marfim, macacos e pavões. Então era bastante dinheiro, cara. E o rei Salomão superou em riqueza e sabedoria todos os reis da terra. Todos os reis do mundo queriam ser recebidos por Salomão para aprender a sabedoria que Deus lhe tinha dado. E todos os anos, cada um deles trazia como presente objetos de prata e ouro, mantas, armas e aromas, cavalos e mulas. Então, a gente vê aqui que foi Deus quem deu tudo aquilo que Salomão tinha. Salomão tinha em seus estábulos 4.000 cavalos de tração, carros e 12.000 cavalos de montaria. Colocou tudo nas cidades dos carros e junto ao rei em Jerusalém. O domínio do seu reino ia desde o rio Eufrates até a terra dos filisteus e a fronteira com o Egito. O rei fez em Jerusalém com que a prata fosse tão comum quanto as pedras, e os cedros como os sicomoros da planície. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e de outros países. O resto da história de Salomão, do começo ao fim, está escrito nas histórias do profeta Natã, nas profecias de Aias de Silo e na visão que Ido, o vidente, teve sobre Jeroboão, filho de Nabate. Salomão reinou em Jerusalém sobre todo Israel durante 40 anos. Depois Salomão morreu e foi enterrado na cidade de Davi, seu pai, e seu filho Roboão lhe sucedeu no trono. Então assim a gente finaliza com a história de Salomão aqui no segundo livro de Crônicas, só que tem uma coisa aqui, cara, que o livro de Crônicas não deixou claro, foi a... Como é que eu posso dizer? Deixa eu até... Aí, tem uma palavra aqui que fala muito bem. Ele não falou sobre a decadência de Salomão, porque Salomão a gente sabe aí que mesmo com muita sabedoria, mesmo seguindo aquilo que Deus queria para a vida dele, ele infelizmente era um humano e ele cometeu pecados. Então aqui o que eu achei interessante é que no segundo livro de Crônicas em nenhum momento mencionou as falhas que Salomão cometeu. E essas falhas, elas estão aqui, ó, vou até falar aí para você, em 1 Reis, capítulo 11. Se você voltar aí na história de 1 Reis, capítulo 11, a gente vai perceber qual foi a falha que Salomão teve, qual foi aquilo que ele
qual foi aquele pecado que ele cometeu. Eu não vou falar aqui com você, porque eu quero que você vai aí, abra a Bíblia e entenda onde foi que Salomão errou. Inclusive, se você não acompanhou os outros dias, a gente já leu aqui 1 Reis. Se você quiser também dar uma olhadinha, eu vou até olhar aqui, quer ver, ó? Deixa eu olhar aqui no computador. Qual foi... Deixa eu colocar aqui, peraí. Qual foi o dia que a gente leu 1 Reis? E aí, se você quiser não, cara, vamos lá, né? Por favor, pelo amor de Deus. Abrir a sua Bíblia aí para você entender onde foi que Salomão errou. E você quiser também ver que a gente lendo o dia que a gente leu esse livro aí sobre a falha de Salomão, deixa eu achar aqui qual foi o dia. Tá em 1 Reis, capítulo 10, versículo 11. Aqui, ó. Você vai encontrar aí onde Salomão errou, cara, em 1 Reis, capítulo 11, ok? E aí, o que você pode fazer? Se você não tiver assistido os últimos dias, inclusive é algo que eu aconselho aqui pra gente estar juntos, pra gente poder concluir esse projeto juntos aí da leitura bíblica. Mas se você não teve a oportunidade aí de acompanhar os últimos dias, o que você vai fazer aí para você entender aonde foi que Salomão errou? Vou até deixar aqui um cardzinho, não sei de qual lado que vai ficar, mas eu vou deixar aí para você já ir direto no vídeo. É o dia 78, foi quando a gente leu aqui sobre a falha e a decadência de Salomão. Então é muito importante você entender essa parte também, tá bom? Então, sem mais delongas, muito obrigado pela sua visita aqui na nossa leitura bíblica. Obrigado pela tua presença. Amanhã nós estamos de volta, tá? Deus abençoe você e que te dê muita sabedoria. Um beijo e um abraço no seu coração. Até mais.